E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como tá no final do mês e a temporada de julho tá para acabar e a de agosto vai começar logo daqui a alguns dias, eu decidi trazer uma lista de decks para recomendar para vocês nesse início de temporada que vai ter. Eu trouxe 22 decks e são dois de cada classe. Eu tentei fazer uma variedade de estilos para quem gosta de estilos mais agressivos ou estilos mais lentos. Eu tentei trazer pelo menos um de cada. Da maioria das classes, alguns eu não consegui trazer estilos tão diferentes assim. Mas é basicamente isso. São decks para tentar pegar a lenda o mais cedo possível, que esse é o objetivo de todo mundo, né? Como vocês podem ver, eu não tenho todas as cartas de todos os decks que eu vou recomendar, porque eu tenho uma preferência de classe, eu tenho uma preferência de estilo para jogar. Então, algumas classes e alguns estilos de deck eu simplesmente me desfaço. Como vocês podem ver, a maioria dos decks que eu uso, que eu vou recomendar, são os decks mais lentos. Eu tenho uma preferência por esse estilo, eu não curto muito decks muito agressivos. Mas eles estarão aqui na lista e é por isso que tem vários decks com cartas faltando. E por causa disso, como eu não tenho costume de jogar com todos esses decks, eu puxei as estatísticas deles de dois sites que eu vou recomendar, vai estar o link dos dois na descrição. Basicamente, o primeiro é o HS Play, eu uso o Deck Tracker, e quem usa o Deck Tracker, suas estatísticas com os decks que você usa vão parar aqui. O HS Play é um site bem completo, você consegue procurar por classe que você quiser jogar, você consegue procurar contra classes específicas, como aquele deck que saiu, você consegue filtrar também por temporada, você consegue filtrar pelo rank que você quer ver os melhores decks, então você tem é uma base de dados bem confiável, podemos dizer assim. Para esse vídeo eu peguei pelo menos do rank lenda, todas as classes eu tentei pegar do lenda top 1000, porém nem todas as classes têm muitas opções e algumas classes não têm opção nenhuma no top 1000. Então eu peguei, mas todos os decks têm pelo menos aqui no rank lenda e pelo menos na última semana, né, nos últimos 7 dias, que foi a semana que chegou os nerfs, basicamente. Então é uma base mais recente, é uma base mais confiável. E outro site que eu usei para essa lista é o Top Hearthstone Deck in News. Ele usa decks da comunidade mesmo, porém ele usa apenas decks que chegaram no top 500 lenda. Então todo deck que entra nesse site, ele é garantido que você vai conseguir subir se você tiver o costume com ele, porque alguns decks aqui, como são de pro players que estão lidando com o meta do High Legend, então talvez essa não seja a melhor versão desse deck específico. Porém, todos os decks que estão nesse site, eles chegaram no top 500, então ele é garantido de ser bom. Até mesmo eu já joguei alguns decks aqui faz um tempo já, porque como vocês podem ver, minha classe favorita, que é Xamã, não está tendo a melhor das suas épocas. Então eu não estou conseguindo chegar tão longe com o Xamã, que é a minha classe favorita. Você consegue também ver pelas datas qual é a data que esse deck chegou nessa determinada posição, então você pode pegar os decks mais recentes. Então essas foram as duas bases de dados que eu usei para essa lista. Eu tive preferência por essa daqui, porque como eu disse, são os decks que pegaram a maior quantidade de rank possível. Então todos os decks que eu vou recomendar aqui, eles estão garantidos de você pegar lenda, se você tiver o costume com eles, porque alguns têm estilos bem diferentes. Mas eu vou fazer algumas menções a mais para quem gosta de alguma classe e algum estilo que não está aqui. Algumas classes vão ter umas menções bem pequenas, eu não vou me aprofundar nesses decks, mas os códigos dos decks das menções honrosas, eles vão estar na descrição também, na lista que eu vou botar. Começando, eu vou fazer em ordem alfabética, porém das classes em inglês. Porque como eu tinha um blog que eu comentava sobre as classes, eu comento às vezes no Twitter, quando eu comento sobre classes, eu tento fazer na ordem alfabética em inglês. Então vamos começar, obviamente, pelo Death Knight. De Death Knight, eu trouxe duas versões. A primeira, que eu acho a mais forte, pessoalmente, é o Spaceship DK. Ele é um deck que basicamente não mudou desde a última expansão. Desde que a última expansão chegou, tivemos basicamente duas adições só, que foi a Elise, que é uma carta incrível para decks lentos, e o Grão Sectário Eren, que você consegue usar para puxar mais naves e fazer sua nave ficar ainda maior.
De resto, é um deck bastante conhecido desde a Grande Treva Infinita, que aí foi a expansão que o deck veio, ele basicamente continua igual. É um deck que você quer fazer a sua nave o maior possível para evocar os lacaios gigantescos no final do turno, e para isso você precisa sobreviver no começo. E é isso que o deck é voltado. Você tem várias emoções, você tem formas de ganhar vida, você tem como você crescer a sua nave. A figura de Proa foi nerfada recentemente, mas mesmo assim não foi um nerf tão grande. O deck já é meio lento, então um de mana não fez tanta diferença assim pro deck. E a ideia do deck é basicamente essa: você quer criar sua nave, você quer fazer ela ficar maior ainda, e no final do jogo ter rodadas e mais rodadas de pressão no campo, com suas naves que morrem, trazem mais lacaios, Sortilégio traz mais lacaios, que o Jaden para garantir que você não morra na fadiga, Exodar para evocar a sua nave, trazer mais naves na mão e continuar tendo essa pressão. Já na versão mais agressiva do Death Knight, eu trouxe o Menagerie Death Knight. A ideia do deck é simples: você quer evocar lacaios de tipos diferentes. Você tem feras, você tem mortos-vivos, você tem piratas, além de demônios e elementais, para garantir que a sua jarra chegue o mais cedo possível, buffando o máximo de lacaios possível. A jarra, mesmo sendo nerfada no último patch, continua muito forte, e esse deck é uma prova disso. Com isso, você vai ter sempre lacaios morrendo, assim tendo cadáveres para o seu sorvete de cadáver, assim tendo cadáver para garantir que você continue sempre com seu machado Vorpal, e assim matando o seu oponente o mais cedo possível. É para isso que o deck ele se serve no final das contas. E seguindo para a próxima classe, agora nós temos o Demon Hunter. De Demon Hunter, duas opções também, uma agressiva e uma mais lenta. A versão mais forte que eu acho de Demon Hunter é o Rogue Demon Hunter, o Demon Hunter de porco. O deck é um deck muito simples, é um deck agressivo que você quer jogar os seus lacaios no começo da sua curva e então acabar com o seu oponente o mais cedo possível. Acupuntura para garantir o dano na cara do oponente, você basicamente quase nunca vai se importar com esse dano que você recebe da acupuntura. Temos várias compras de carta. Nós temos o porco, que apesar de dar nome ao deck, não é aquela versão que você evoca vários deles, mas ainda assim é 4 de dano que você consegue dar com cada porco, além dele ser um 3/3, e tudo isso com roubar vida, então você consegue sobreviver um pouco mais. A Arana está aqui para garantir que carvões quentes e acupuntura seja jogável, e temos o Caim também para ser um bom finalizador, já que ele, além de ter investida, ele ignora a palavra-chave contra a investida, que é o provocar. Então é um deck muito forte, que você consegue fechar o jogo muito rápido, além de ser um deck relativamente barato. O Caim é do deck essencial, a única lendária que você precisa além dele é a Arana. Essa sim você vai precisar fazer, mas ainda assim é um deck muito barato. E a versão mais lenta que eu decidi trazer é o Space Demon Hunter. Também é um deck mais antigo, você não teve muitas adições. Nessa última expansão tivemos apenas duas, que foi a Gosma Dissolvente e o Fumigar. De resto, é um deck que todo mundo já jogou com ou jogou contra, que é o deck de armadura, basicamente. Você quer jogar a sua nave, ressuscitar a nave várias vezes com o Morcego Vil, você consegue ressuscitar o Morcego Vil com a política de devolução, e assim fazendo uma nave gigantesca, ganhando muita armadura e fazendo uma nave que vai ser uma ameaça para o seu oponente com o Exodar. Com o Exodar, de preferência, caso você já tenha uma nave grande o suficiente, você consegue usar formação ofensiva para matar o seu oponente, caso ele não tenha muitos lacaios para tancar, ou caso a sua nave já esteja astronomicamente gigantesca, você consegue usar isso para finalizar o seu oponente. Você também consegue receber mais vida com ela. E agora, com a adição da Gosma, ela entrou justamente para ter mais uma opção de letal. Evoca a sua nave quando ela já está bem grande, usa a Gosma Dissolvente, que é essa carta aqui, que destrói um lacaio aliado e cospe os ossos do ataque da vida dele na sua mão, virando um buff que concede o ataque e a vida do lacaio destruído por 2 manas. E com isso você consegue evocar uma nave gigantesca, você mata a nave e usa esse buff dos ossos no Caim, garantindo que o Caim esteja 30-30, 40-40 ou maior para garantir o letal. Essa é outra forma de ganhar, além do Exodar dando dano. E essa versão é a versão que tem Arana, justamente para garantir que o Descansar em Paz esteja no deck.
Descansar em Paz sempre vai trazer Morceville ou a nave gigantesca trazida pelo Exodar. Indo para Druida, o único deck que chegou nas estatísticas de top 500 e top 1000 foi o Spell Damage Druida. E ele é um deck bem simples. No começo do jogo você quer sobreviver, você quer rampar e você quer garantir e setar o seu turno de Corujônios. Então você precisa comprar cartas, você coloca as casas de boneca mágica no campo para garantir o turno de Corujônios, que dobra os seus danos mágicos. Então no turno que ele entra, você consegue dar uma patada muito forte, você consegue dar um frasco brilhante, raízes vivas, tudo isso garantindo a morte do seu oponente. Então para isso você precisa sobreviver. Então temos Cálice, temos Anciente de Ori para garantir que você esteja vivo até o turno do Corujônios. E a outra versão de Druida que eu trouxe é uma versão que não apareceu no top 500, não apareceu no top 1000, ela apareceu no top lenda geral. Então, e vocês vão saber por quê, porque ela é uma versão bem inconsistente, já que é o Aviana Druid. A ideia do deck é muito simples, você quer comprar o único lacaio do seu deck, que é a Mãe Celeste Aviana, e que bota lacaios aleatórios no seu deck. E é por isso que o deck não é tão consistente, já que você precisa garantir que você jogue a sua Aviana o mais cedo possível, e a partir daí você meio que está à mercê dos lacaios aleatórios que foi jogado. Todo lacaio lendário é bom custando 1, porém nem todos funcionam sozinhos, alguns precisam de algum suporte. Então é por isso que esse deck não é tão consistente, que você vai estar completamente à mercê desses lacaios aleatórios que ela colocou no seu deck. Você tem outras formas de dar dano direto, mas ainda assim a ideia do deck é os lacaios vindos da Aviana. E por isso o deck não é tão consistente. Então, se fosse para recomendar, para Druida, seria o Spell Damage. E outro deck que eu vou deixar como menção é o deck de Imbuir de Druida, que apareceu lá nas estatísticas, porém, esses dois aqui são os melhores. Então eu vou deixar apenas esses dois na lista, mas uma versão do deck de Imbuir também vai estar na descrição. Indo agora para Caçador, eu tentei trazer duas versões com arquétipos diferentes, porém eu não consegui trazer com ideias diferentes, que era a ideia do vídeo. Eu trouxe a versão de Feras e a versão de Buff, que as duas têm a mesma ideia, que é acabar o jogo o mais rápido possível. A versão de Feras eu recomendo principalmente para pessoas que acabaram de começar no jogo, porque ele é um deck muito barato. A única lendária do deck é o Eixo, que você consegue ele gratuitamente no passe de batalha. Então esse acaba sendo o deck mais barato da lista. O deck Beast Hunter é basicamente autoexplicativo. Você quer jogar feras, você quer acabar com o jogo o mais rápido possível, você consegue blocar muitas feras, buffar as feras, dar dano baseado nas feras que você tem na mesa, e você buffa elas com Dinomancia. Você tem o próprio Alvoroço, que buffa os cachorrinhos. Você tem o próprio Eixo, que buffa as suas feras no geral. Além de termos os companheiros animais, trazidos pelo parceiro de retalhos, que vai dar um buffo, que tem investida, que vai dar o Leok, que dá buff para os seus lacaios. Então é um deck que consegue ser muito agressivo, além do próprio poder heróico do Hunter. E a outra versão de Caçador, que também é agressiva, que eu achei, é a versão de Buff. A ideia do deck também é ser agressiva, porém de um jeito diferente. Nesse deck você quer buffar os lacaios da sua mão que vão se copiar. Temos o Carregador Atrapalhado e o Renurso Mítico, que vão ser buffados na sua mão, com vaga reservada, com Shake no Shape. E é isso que o deck faz. Além de termos também o próprio Patrulheiro, que consegue buffar os seus lacaios também. Você tem o Rolamento da Morte para garantir mais dano face. Você tem o combo de Alvoroço e Dinomancia. Você consegue fazer um combo muito forte. E além de Penosos, que além de ser uma remoção boa, ainda pode ser uma opção de 6 de dano na cara do oponente. Então com esse deck você consegue dar dano no seu oponente de várias formas. E indo agora para Mago. Mago também foi uma classe que tem como seu melhor deck uma versão agressiva. Esse é o Elemental Mage. E assim como o Beast Hunter, o Elemental Mage também é muito simples e muito autoexplicativo. Você quer jogar elementais porque todo o seu deck volta ao redor dos elementais. Temos cartas que fazem algo a mais quando você jogou um elemental no último turno.
Tem cartas que compram elementais e feitiços de fogo. Você tem cartas que, quando você joga feitiço, você ganha elemental. Você tem carta que, quando você evoca elemental, ele dá dano. Você tem carta que, quanto mais elemental você tem, mais barato ela fica. E assim vai. Todo o seu deck é focado em elementais e feitiços de fogo. Tudo isso gira em volta dessas duas bases. E é isso. É um deck simples, é um deck rápido, é um deck que quer acabar o mais rápido possível com seu oponente. E na versão mais lenta de Mago, eu trouxe a versão Protoss. Eu vou deixar também na lista a versão de Quest. Porém, das versões mais lentas, essa aqui foi a que mais se mostrou promissora, apesar dela não aparecer nem no top 1000 e nem no top 500. Ela apareceu no Lenda Geral, só que essa é a versão mais lenta. E é um deck bastante conhecido já, não temos nenhuma carta dessa última expansão. E a ideia do deck é você fazer o seu Colosso ficar o mais forte possível. Então temos todas as magias de Protoss, cartas que geram mais magias, o Mestre Cervejeiro para você jogar o seu Colosso e voltar ele para a mão, garantindo mais e mais dano. E de resto é você sobreviver. Temos geração de armadura, temos formas de congelar a mesa para segurar o campo, para assim você garantir que o seu Colosso entre o mais rápido possível e o mais forte possível, para assim matar o seu oponente. É a sua única condição de vitória, mas é uma condição de vitória muito boa. Indo agora para Paladino, assim como o Hunter, eu não consegui achar vertentes diferentes na classe. É uma classe que é conhecida por ser bastante agressiva, mas eu trouxe dois decks que diferem entre si. O primeiro é o Agro Paladino, que, como o próprio nome diz, é um deck que quer ser agressivo, que buffa cartas que têm apenas um de ataque, que buffa cartas com a Aura do Cruzado, com a Oferta Relâmpago, com o próprio Tarim, com os Ilex. Então você quer sempre ter o seu campo cheio de lacaios para assim sinergizar com todas essas cartas. Assim como outros decks agressivos, você não tem muitas nuances, é um deck que você quer encher a mesa, atacar o seu oponente e acabar com o jogo rápido. Já a outra versão também é um deck que quer ser um pouco mais rápido, mas esse tem algumas nuances a mais, já que é o deck de Linessa, é o Drunk Paladino, que você quer jogar suas magias no início do jogo para garantir que o seu Roboluz esteja mais barato, para garantir que o seu Canto do Mar esteja mais barato, e assim a sua Linessa fique cada vez mais forte. E a Linessa sendo capaz de fazer muitas coisas diferentes, podendo evocar mais lacaios com o Canto do Mar, dar dano direto com Bastão Luminoso, usar a moeda tanto do Detector de Metais como do Chame Gerente para garantir mais dano e mais moedas assim. Mais buffs com a História de Galvadon e a Mão de Adal, além do Protetor Solar vindo da Aura Salva-Vidas. Então é um deck bem mais versátil que o anterior, mas por isso ele é um pouco mais difícil de jogar que o anterior também. Ele tem umas nuances a mais do que o agro. Como menção honrosa de Paladino, eu vou deixar as Profundezas de Golakka, que é a missão de Morlocks. Eu vou deixar ele apenas como menção porque ele é um deck muito bom para você subir pro Rank Lenda. Porém, no Lenda e consequentemente no início de temporada, ele não vai ser tão bom porque vai estar todo mundo subido junto, né? Então, contra esses decks mais fortes que eu mencionei, esses decks, principalmente os decks mais rápidos, esse deck não é tão consistente. Então, eu vou deixar ele apenas como menção. Chegando agora em Sacerdote. Sacerdote, eu trouxe uma versão de um deck que eu pessoalmente joguei e achei muito divertido, que é o Protoss Priest. Também, como todo deck de Protoss, ele é um deck que você foca em reduzir o máximo do custo dos seus lacaios Protoss, né, nesse caso, da sua nave-mãe, e para isso você evoca a Sentinela e você consegue reviver a Sentinela com Ressuscitar. Ressuscitar sendo essa uma carta que é muito boa nesse deck porque ela é muito bem controlada. Como ela ressuscita um lacaio de custo 1, 2 e 3, você só tem o peixe de custo 1, você só tem a Sentinela de custo 2, e de custo 3 você tem a Destruidora e o Fanáticos, que vem do reforço temporal. Assim sendo, você sempre vai garantir que o seu ressuscitar é muito bom, porque você vai, além de ressuscitar essas cartas que tem ou Investida, ou Último Suspiro, ou Rapidez,
você vai dar renascer para elas. Então, elas vão ficar ainda melhor para combater o campo, para você se curar mais, e com a sentinela para você reduzir o custo da sua nave-mãe. E com a nave-mãe, você consegue pegar os protos de outras classes. Então, temos a transportadora, que entra já causando 12 de dano, e se ela sobrevive, é mais 12 de dano. O imortal, que se torna uma parede muito grande para o seu oponente. O próprio Colosso, que também vem do mago, mas aqui você não usa tantas magias de Protoss, mas ainda assim ele consegue facilmente causar 4, causar 5 de dano 2 vezes, o que já é 10 de dano, então é um bom finalizador. E com certeza um dos melhores combos é quando você consegue 2 Templários com a nave-mãe, para assim você conseguir fazer o Arconde, que garante 8 de dano no seu oponente, além de 2 de dano em todo o campo dele. E os próprios Templários são muito bons. Você consegue destruir lacaios inimigos, você consegue dar 2 de dano a todos os inimigos. E nessa versão, nós temos a Umbra justamente para garantir mais lacaios, porque você vai ter várias sentinelas que vão ter morrido no jogo, além da sua nave-mãe. Então, com a Umbra, você consegue mais redução de custo e mais lacaios protos aleatórios na sua mão. Ela é um bom gás para, depois que você jogou a sentinela, depois que você jogou a nave-mãe, você consegue ter um respiro a mais com ela. Se esse começo do deck não foi suficiente, a Umbra normalmente vai te dar o gás que você precisa para acabar com o jogo. E para outra versão de Sacerdote, eu trouxe o Bandage Priest. Esse deck é um deck diferente do Protoss, que você quer ser um deck mid-range, você quer ser um deck mais cadenciado. Esse aqui você quer comprar cartas e sobreviver para garantir o seu OTK. O OTK sendo esse, com a Sombra Murcha e curando seu oponente várias vezes com as bandagens vindo do artesão. Esse deck também usa Ressuscitar, e esse Ressuscitar vai garantir que você tenha bastante bandagem na mão. E o resto do deck é focado em controlar a mesa e sobreviver. O Hóspede Sonolento, que consegue parar basicamente um turno inteiro do seu oponente. Lacrar novamente, que é uma remoção total, você consegue tirar os lacaios inteiros, não ligando para últimos suspiros, então você não precisa se preocupar. E todas essas remoções são para garantir que a sua Sombra Murcha entre no campo, porque mesmo que ela entre e morra, você consegue usar Descansar em Paz para renascer ela, e usando as bandagens do artesão, você consegue matar o seu oponente em um turno só. Chegando agora em Ladino, eu trouxe 2 versões de deck, porém eu vou deixar um adendo que é Psycho Rogue é muito melhor que qualquer outra versão. A versão de Quest, a própria versão que eu trouxe, que foi a versão de Protoss, Protoss é a melhorzinha depois do Cycle, mas o Cycle é infinitamente melhor e mais consistente. A ideia do deck é muito simples, você quer comprar o seu deck o mais rápido possível, você tem várias cartas que custam baixo, cartas que voltam para a mão, cartas que compram cartas, justamente para garantir que o seu gigante da casa de brinquedos chegue o mais rápido possível. Com a Fênix você consegue ter constantes turnos de pressão, já que ela morre e volta para sua mão. E o resto do deck é feito para você comprar. Compra suspeita, teste teias, mapa do cultista. Tudo isso é feito para você comprar o seu deck o mais rápido possível. Com o malhador, você garante que os asteroides entrem causando dano. Com o incendioso, no final do jogo, quando o deck já está praticamente vazio, você garante 10 de dano ou até mais se você conseguir jogar ele várias vezes. E o deck é isso, você consegue fazer vários turnos a partir do turno 4, 5, você consegue ter vários turnos explosivos, com vários lacaios pequenos e 2 lacaios gigantescos. Nem todo deck consegue lidar com essa pressão toda. E a segunda versão que eu trouxe, como eu disse, não chega nem perto do Cycle, porém é uma versão mais lenta. E é a versão de Protoss. Assim como todas as versões de Protoss, você quer reduzir os custos dos seus lacaios Protoss na sua mão para conseguir fazer, nesse caso, o Templário. Como eu disse no deck de Sacerdote, o Templário, você joga 2 Templários para fazer um Arconde gigantesco, e aí dá muito dano na cara do seu oponente. E o deck é basicamente para isso. Com esse deck você consegue você quer fazer a sua Elise com os cristais radiantes para fazer uma cópia do seu Arconde. Você também consegue outras cópias do Arconde com a Sônia, junto com a Biltri, copiando os Templários. Enfim, é um deck que quer fazer vários Templários e matar o seu oponente. Mas como eu disse, não é um deck tão consistente quanto o Cycle. Então eu
Deixei aqui, porém, se for para recomendar um deck de Ladino, com certeza o Cycle. A diferença entre esses dois decks é absurda nas estatísticas. Indo para minha classe favorita, indo para pior classe da expansão, vamos para Xamã. Xamã, eu também trouxe duas versões, uma versão mais lenta, outra mais agressiva. A versão mais lenta, que eu acho a melhor por ela ser mais consistente que a outra versão de Quest. A versão que eu trouxe é o Nebula Xamã. Ele é um deck bastante consistente, principalmente porque ele é bastante versátil. Você consegue fazer muitas coisas com esse deck. Você consegue controlar a mesa com Bagata, o Vulcão Caseiro. Você consegue controlar a mesa com seus próprios lacaios, com as compras que dão buffs. Você consegue buffar o Murloc, você consegue buffar o carregador, e assim garantir que você tem um campo robusto. Com a Elise, ela é bastante versátil e ela é perfeita para esse deck, porque justamente é a versatilidade que você precisa. Se você precisa de um lugar mais agressivo, você consegue. Um lugar mais lento, você também consegue. E o ápice do deck no late game são as magias vindas da Agatha. Você usa a Agatha para tanto segurar o jogo com decoração, porém a melhor versão da Agatha é comprando Nebulosa. Justamente porque Nebulosa, como ela se transforma em um lacaio com gritos de guerra, ela pode ser triplicada com o Block of Art. Outras cartas que podem ser usadas com o Block of Art é o Pedido nas Estrelas. Se for comprado pela Agatha, ele também vira um lacaio com gritos de guerra. O próprio Zilex você consegue usar para se curar bastante. Você consegue criar 4 cópias dele com o Block of Art. O Alakir está aqui no deck somente para habilitar a Elise. Como você precisa de 10 custos diferentes, Xamã praticamente não tem cartas de custo 0 muito boas, e a expansão incessante cobre o slot de 10. Então você precisa de um custo 8. E o Alakir é a melhor versão, porque com o Pedido nas Estrelas você consegue buffar o Alakir e garantir que ele ainda vai ser uma investida com Fúria dos Ventos. Então ele pode dar bastante dano se ele for buffado com o Pedido nas Estrelas. Se o Pedido nas Estrelas entrou junto com a Agatha e o Block of Art, ele vai dar cada vez mais dano. Ele tá aqui só para cumprir tabela para Elise, mas ele ainda é um finalizador bem decente. Ele é um deck bastante versátil, ele consegue fazer muita coisa diferente, porém a fraqueza dele é que justamente por ele conseguir fazer tantas coisas diferentes, ele não é muito bom em nenhuma delas. Como eu gosto de criar a analogia do Xamã e principalmente desse estilo de deck, ele é um pato. Ele anda, mas não anda muito bem. Ele nada, mas não nada muito bem. Ele voa, mas não é o melhor nisso. Então é exatamente isso. É um deck que faz muitas coisas, porém ele não é brilhante em nenhuma delas. Mas a força dele está justamente nessa versatilidade. E a versão que eu trouxe de decks mais agressivos é a versão do Espírito das Montanhas, a Missão de Xamã. É um deck que usa lacaios de vários tipos diferentes, Draenei, Pirata, lacaios que você raramente vê num deck de Xamã, mas é para completar a missão e conseguir o Achalon o mais cedo possível. Porém, esse deck tem uma nuance a mais, que é a fraqueza do Achalon. Um Achalon você não consegue completar o jogo, não é tão bom assim. E é por isso que nesse deck você tem formas de você conseguir mais Achalon. Com a Serpente das Nuvens, que copia um outro elemental ou dragão na sua mão, você consegue outro Achalon. E o Block of Art você usa para triplicar o grito de guerra do seu Achalon. Assim você consegue... aí sim, todo o seu lacaio vai virar basicamente um tanque de guerra. Lembrando que para a Serpente das Nuvens funcionar no Achalon, você precisa ter um pouco de controle na sua mão. Porque, como eu disse, ele copia um elemental e um dragão. Então temos alguns elementais e dragões no deck. Temos o Dragonete, temos a própria Amálgama, que é tudo, a Chama Viva, o Turbulus. O ideal é se você sempre jogar todos esses outros elementais, dragões, antes de completar o Achalon. Para assim você completar o Achalon, jogar a Serpente das Nuvens e garantir pelo menos mais um. Para assim, tipo, por exemplo, você joga o primeiro sozinho no seco e o segundo você tenta guardar para o Block of Art, ou o terceiro, caso você tenha a outra Serpente das Nuvens. Mas essas são as formas, porque eu joguei bastante com esse deck e eu garanto que
um Ashalon não ganha o jogo pra você. Porque raramente você vai conseguir duas adaptações muito boas. E essa inconsistência do Ashalon se dá justamente porque o adaptar não é uma mecânica tão consistente, tão confiável. Justamente porque aparecem 3 opções de tudo isso aqui, nem todas você quer. Principalmente esporos vivos, eu posso garantir, você nunca vai querer esporos vivos. Porque você vai flodar sua mesa de planta e às vezes você não vai conseguir jogar carta porque todo o seu lacaio vai ter esses esporos, então você nunca vai querer esporos vivos. Mas buffs que você sempre vai querer é os clássicos. Escudo divino você sempre vai querer. Nesse deck especificamente, eu recomendo você sempre pegar venenoso. Isso porque o modo como o Ashalon funciona é que antes do lacaio entrar no campo de vez, quando o lacaio sai da sua mão, ele recebe o buff. Então, o módulo de mísseis, assim que ele entra com venenoso. Então, esse 1 de dano que vai em todos os inimigos entra com venenoso. Então, com o venenoso do Ashalon, você consegue garantir uma remoção muito boa com o módulo de mísseis. E de resto, os buffs são meio situacionais. Os que eu recomendo sempre são Venenoso, por conta do módulo. E de resto, é os clássicos: Escudo Divino, Fúria dos Ventos. E os buffs de status, principalmente para sua amálgama. Já que, como eu disse, os buffs funcionam sempre que você joga um lacaio. Então, você joga a amálgama, ela é bufada, morre, volta para o seu deck, e você joga de novo, e ela sempre vai ganhando esse buff. Então, buffs de status são muito bons para amálgama, porque a sua amálgama sempre vai estar mais forte. Além de ser uma anti-fadiga. Você raramente vai tomar fadiga com esse deck, já que a amálgama vai estar sempre entrando, morrendo, e cada vez que ela entra, ela vai ficar cada vez mais forte. Então, é um deck que eu recomendo, é um deck bastante divertido, não é tão consistente quanto o outro que eu disse, porém, esse é um deck bastante divertido. A única carta muito cara que nós temos é o Zilix, para garantir porque a fraqueza do deck é justamente que ele é um deck meio lento, porque ele começa a jogar de verdade quando você completa a quest. Então, o começo é meio lentinho. Por isso que você tem uma remoção para recuperar vida e os Zilix para recuperar vida no late game. Essa é a fraqueza do deck, basicamente. Você não tem outras formas de recuperar vida, além dessas duas. E é por isso que essas duas cartas estão aqui. E eu peço um pouco de perdão por ter falado tanto no Xamã, mas é porque é minha classe favorita, são os 2 decks que eu tenho mais costume. O Nebula foi o deck que eu peguei lendo esse mês, e no resto do mês eu passei basicamente jogando todo com o Quest Xamã, tentando variações diferentes para Quest ser o melhor possível. É um deck que eu achei muito divertido pessoalmente. Passando para a próxima classe, Bruxo, Warlock, vamos para a versão que eu acho que é um dos decks mais fortes que tem. Ele deve ser nerfado no próximo patch, assim que vier. E que é o Dorian Warlock. Pode chamar de Agamagan Warlock também. Mas esse aqui é um deck que o foco dele no começo é você setar os seus danos, setar suas remoções, garantir sua mana, que você vai ter mais mana, para o mais cedo possível fazer o combo de Dorian. Você usa Dorian, você usa Catacumbas, tenta achar Agamagan, e assim você faz Agamagan e outra carta de custo alto. Normalmente as melhores sendo Firak, justamente porque ele pode entrar dando mais dano no seu oponente. Apenas o custo desse combo, por exemplo, Dorian, 2 Agamagan e Firak, só nisso é 19 de dano. Normalmente o Firak dá o resto que falta. Além de que você tem outras formas de dar dano direto, com a Caverna, com o Fogo do Inferno, ou com os próprios lacaios que às vezes você consegue jogar. Os lacaios da Caverna, outras formas de dar dano direto é a própria Kerrigan, e o resto do deck é basicamente para você controlar o campo. Você tem escala, você tem Bob, você tem formas de comprar, recuperar vida, sobreviver para assim fazer o seu combo de Dorian Agamagan. Já a versão mais lenta do Warlock, eu trouxe o Quest Lock, que é a versão de Quest. Como eu disse, ele é uma versão mais rápida, ele é uma versão mais barata também. Temos apenas 2 lendárias que você precisa ir atrás. A Lampiânima, ela tá no essencial, e o deck é sobre completar a quest, escapar da subvileza, e depois da quest completa, você vai ter lacaios basicamente infinitos. Todo turno você vai invocar 2 desse, e esses lacaios são muito bons. Você consegue recuperar a vida, você consegue causar dano direto e você consegue segurar a mesa. Então, é um deck que você quer.
completar a quest o mais rápido possível. E essa acaba sendo a fraqueza um pouco do deck, essa dependência da quest, porque às vezes você não consegue fazer a quest muito rápido. E por isso que o seu oponente às vezes pode te matar antes, ou você pode dar o tempo que o seu oponente precisa para setar um combo, para setar suas emoções, para assim conseguir lidar com o seu deck. E dimensão honrosa para bruxo, eu vou deixar o deck de Roleta da Morte, o Will Lock. Ele é um deck que eu me diverti bastante, pessoalmente. É o único deck de bruxo que eu tenho, que eu joguei. E eu me diverti bastante, porém, eu não vou recomendar ele, porque ele não é tão forte quanto o Dorian. O Dorian é uma versão mais lenta, bem forte. E também porque o deck de roleta é absurdamente difícil de jogar. Você precisa de tempo, além de ser um deck absurdamente caro. Então não tem como recomendar aqui, porque ele é um deck inconsistente, porque você vai precisar de tempo com ele. Para ele ser consistente, você vai precisar de tempo, você vai demandar você estudar um pouco o deck, você vai demandar partidas e mais partidas, e ele é um deck muito caro. Então é por isso que eu não vou recomendar ele aqui, mas eu deixo ele como menção honrosa. Ele é com certeza a menção honrosa, a melhor menção honrosa dessa lista, porque ele é um deck muito bom, porém ele tem esses dois condicionais, que ele é um deck muito caro de se fazer, ele tem muitas lendárias, e ele é um deck muito difícil de se jogar. Então é por isso que ele vai ficar apenas na menção. O Dorian e o Quest são decks mais fáceis e decks mais consistentes, por assim dizer, que não demandam de tanto tempo assim para você aprender. E chegando na última classe, vamos para Guerreiro. Guerreiro tem a versão de Quest Warrior, que é basicamente um Control Warrior, que já temos desde o começo do jogo. E com a Quest você ganha outra condição de vitória, além de esperar o seu oponente conceder. Você tem turnos extras, você tem uma compressão constante no campo, você tem dano constante no campo, você tem formas de recuperar sua mão, você tem como buffar seus lacaios, recuperar a vida. Então é um deck que, a partir do momento em que se sobrevive até o turno 10, você ganha novas condições de vitória. E essa versão usa as naves espaciais para chegar lá até o turno 10. Para completar essa missão, você usa Estaleiro Sideral, Canhão Yamato, Cristal e Jin para chegar no turno 10. A partir do turno 10, você ganha outras formas de ganhar o jogo. O resto do deck é somente para você chegar lá, para você sobreviver até o 10. E agora para uma versão que é um pouco mais combo, que é a versão de Dummy Warrior. A ideia do deck é você ativar os últimos suspiros do seu boneco de testes a maior quantidade de vezes possível. E para isso, você usa chave de boca explosiva, você usa o arrebenta com eles, e tem o inventor Kabum, tem o derramamento químico, tem o próprio cubo. Tudo isso para garantir o máximo de dano possível. Você consegue dar muito dano muito cedo. Caso o oponente sobreviva a tudo isso, ainda tem a Agatha que vai dar mais 5 vezes 8 de dano, sendo só a Agatha, se ela estiver completamente destacada, se você tiver conseguido matar 5 bonecos de teste, você consegue dar 40 de dano no seu oponente, apenas com a Agatha. Além de ter outras formas de dar dano. Um combo que é possível com esse deck também é o combo de Tortola e Alquimista Enlouquecido, para garantir, já que o deck dá bastante dano, para garantir um dano final assim, você consegue jogar a Tortola, caso o oponente deixe ela com muita vida, você consegue usar o Alquimista Enlouquecido para garantir muito dano da sua própria Tortola. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer o máximo de decks possível e de variedade possível para ter para todos os gostos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deu um trabalhinho para fazer, mas qualquer coisa, deixe um like, deixe um comentário do que eu posso melhorar para as próximas vezes. Eu vou tentar fazer esse meta report todo final do mês para trazer todos os decks novos. Daqui a um mês e meio, mais ou menos, nós temos o mini set. Eu espero que tenhamos os nerfs nessas próximas semanas. É sempre bom nerfs e buffs justamente para mexer nesse padrão aqui, para que tenham mais decks novos, ideias novas para jogar. Eu que sou um deck builder, eu gosto bastante de ter mais opções para mim. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Valeu!